Primeiro seminário, Normalização de Registros Clínicos, Centro de Informática em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, Introdução ao Padrão baseado em Arquétipos OpenAir. Boa tarde, meu nome é Thaís. O Estado de Minas Gerais ele começou a pensar nisso muito por causa da diversidade dele. A gente tem municípios muito diferentes. Você pega Belo Horizonte, que tem um desenvolvimento espetacular, e você também tem municípios que você não tem nem 5 mil habitantes. Então, você teria que ter uma intervenção para você conseguir nivelar todo mundo. Aí, só passando um pouquinho, como que foi a evolução? Os prédios em 1935, como que eles eram. E como que eles são atualmente. A enfermaria, como que ela era em 1935 e em 2011. A gente vê que as coisas vão evoluindo. A mesma coisa é o centro cirúrgico, em 1935 e 2011. Enquanto o prontuário, em 1935. Enfim, ele, em 2004, ainda era bem parecido. Agora, em 2012, a gente até tem alguns sistemas de informação em saúde. Porém, eles não conversam. É cada um na sua caixinha e ninguém conversa com ninguém e fica tudo isolado. Então, não faz tanta diferença. Melhorou em alguma coisa. E aí entra a nossa realidade de Minas Gerais. A gente tem 853 municípios e desses 853, 556 têm menos de 12 mil habitantes. Como comparação, a cidade administrativa, que é onde que a gente está alocado, tem 19 mil pessoas dia. Então, é menor que a cidade administrativa. Bom, então, o que foi o projeto, né? Por que ele está acontecendo? Para fornecer aos municípios as condições técnicas, tanto de informática quanto de telecomunicação, para que as unidades básicas de saúde, que é o foco inicial do projeto, tenham esse registro eletrônico e garantir a continuidade do cuidado. A gente começou pensando nas unidades básicas por causa da lógica de organização do SUS, que é pensando no programa de saúde da família, equipe de saúde da família, estratégia agora, né? Estratégia de saúde da família, e aí depois ir caminhando para as unidades de referência secundária e depois tentar a integração a nível hospitalar. Bom, então esse é o porquê que o projeto foi criado. Ele é parte do programa Saúde em Casa, que aborda a estratégia de saúde da família, para apoiar mesmo essas equipes, reduzir a fragmentação da informação, como vocês viram antes com a parte do registro em papel, obter a informação clínica centrada no paciente, garantir a continuidade do cuidado, independentemente do ponto de atenção. A gente vai começar com um escopo menor, mas a ideia é abrangir. E, para isso, garantir uma continuidade e uma atenção melhor às condições crônicas, que é o que a gente está tendo maior prevalência atualmente, que a gente está no processo de transição. Então, quais que são os componentes do projeto? A gente vai trabalhar principalmente com as unidades básicas de saúde, colocando o registro eletrônico em saúde, a rede local e conectividade. A gente já está com quantas antenas instaladas? 1.500 e alguma coisa, antenas de satélite em unidades básicas de saúde. Não são todas as unidades que já receberam antena, que também tem outros tipos de infraestrutura, como computador, mesmo que seja para começar a alimentar os sistemas oficiais do Ministério da Saúde. Mas isso é parte do escopo do projeto também. A gente vai fornecer o suporte aos usuários do sistema, porque tem dúvida, dá algum tipo de problema, eles têm que ter aonde pedir essa ajuda e receber a informação adequada. E a gente também, que essa parte já está pronta, mas lógico que ela passa por uma manutenção, e agora a gente está entrando na fase de manutenção, mas já teve a construção inicial, que é a base do registro eletrônico em saúde, que é centrada no cidadão, contendo um resumo clínico, um sumário, onde eu consiga ter essa continuidade do cuidado. Então, independentemente do sistema que utilize registro eletrônico em saúde, eu tenho uma base central que definiu um padrão de conversa, que eu vou falar um pouco mais para frente, e aí qualquer sistema pode enviar e receber esse sumário. Lógico que não é o histórico inteiro, porque seria, inclusive, talvez economicamente inviável fazer isso para o Estado, mas... Então, a SES vai fornecer infraestrutura de conectividade, que já começou a implantar, para os sistemas oficiais,
tanto o que a gente está desenvolvendo de registro eletrônico em saúde, quanto os do Ministério, algum do próprio município. Vai colocar o registro eletrônico propriamente dito na unidade básica, vai dar tanto suporte financeiro quanto técnico para a implantação, fornecer microcomputador, impressora, enfim, a parte toda de infraestrutura. E o município, o que ele entra? Como a parte que ele já tem, que é a equipe de saúde da família. Ele também vai ser responsável pela parte de treinamento e capacitação, porque é inviável pensar que de uma salinha que tem, hoje a equipe está com 6 pessoas trabalhando, vai conseguir treinar todas as equipes de saúde em 853 municípios. Então, a gente precisa trazer essas pessoas, fazer capacitação de um pequeno grupo do município, o município replicar, porque senão não consigo dar continuidade nisso. E o envio de informações clínicas centradas no paciente para essa base que a gente já desenvolveu. Bom, então aqui é só ilustrando mesmo o que entra, tem um termo de compromisso que os municípios assinam, tanto se comprometendo a enviar as informações para essa base centralizada para a gente garantir a continuidade do cuidado. A gente entra com antena de satélite, capacitação inicial, né? E toda a parte de infraestrutura, e a equipe de saúde da família entra também com a parte de contratualização e as responsabilidades. É só um exemplo do hub que já está no data center da Prodenge, enviando o sinal de satélite para as 1.500 unidades que já estão com antena implantada. Esse daí é um modemzinho que fica na unidade e a antena que fica na unidade de saúde. Ele tem duas, porque a ACES também tem um projeto que é do canal Minas Saúde, que ele passa programas de atualização, de capacitação, e aí uma é de uma coisa, a outra é outra, porque, por causa da capacidade do tipo de dado que transita. Bom, isso aí é um pouquinho de como que vai funcionar. As unidades de saúde, elas se conectam pelo satélite, que vai para o data center da Prodenge, que também vai para o data center do Ministério da Saúde, e aqui também pode ser, vai depender de como do porte da cidade, provavelmente, se ela tem condição de ter o seu próprio data center. Por exemplo, Belo Horizonte não teria problema nenhum com isso, mas o município de 5.000 habitantes eu já não teria tanta expectativa de ter um data center municipal. Esse é o mapa das antenas que a gente já instalou. Ainda falta, a gente está só começando. Tem 1.500, a gente tem expectativa de chegar até 2014 com, acho que, 4.500. As anteninhas que passaram. Bom, e o que a gente estava pensando, né, quando a gente construiu isso? Minas Gerais, ele tem uma dimensão geográfica muito, muito grande, e as pessoas andam, não com tanta frequência, mas elas se movimentam, talvez elas não precisem tanto de uma unidade básica de saúde de um ponto para o outro, mas elas eventualmente podem precisar, isso é mais frequente na urgência e emergência, mas é o primeiro passo. Então, se uma pessoa sai lá de um município do sul de Minas e está lá no norte e precisa de um atendimento, hoje você esquece que ninguém sabe nada de ninguém. Se a pessoa estiver lúcida, ela vai te falar alguma coisa, se não... E aí ele estava lá, chegou, foi atendido, identificou. Ele chama José Silva e ele nasceu em 1956. Aí ele foi no registro eletrônico do município que ele estava, procurou e não achou. Aí ele consegue ir na nossa base, pesquisar essa pessoa. Só que como eu tenho a base do estado inteiro, eu retorno esse conjunto de pessoas para ele. A pessoa está lá na frente, ele vai olhar quem que é, vai falar, ó, esse cara aqui, ele está na minha frente. Aí ele busca e retorna com... Ou então procura pelo código, se tiver com cartão nacional de saúde, e retorna a busca dos dados clínicos. Ele tanto recebe o que tem na base do sumário, quanto retorna depois o que ele realizou de atendimento, se for dado que vai para o sumário. E aí ele cresceu um pouquinho mais lá no resto que ele estava fazendo atendimento. À noite, enfim, em algum período que tenha menos utilização de rede, porque satélite não é o mais ágil,
o que a gente espera que aconteça. Aonde ele foi receber esse atendimento, ele vai mandar as informações do que aconteceu. E aí essas informações elas vão ser processadas, armazenadas, tanto no histórico, porque a gente definiu um conjunto de informações, tanto que fossem para o sumário da pessoa, quanto que as que tinham interesse de algum indicador que o Estado faz acompanhamento ou de algum indicador que o Ministério faça acompanhamento. E aí ele manda, processa as duas, salva, e ele devolve um informativo. Olha, recebi tudo que você me mandou, tá ok, muito obrigada. E ele vai, o outro, que é o resto da origem da pessoa, ele também pode ir lá e falar assim, alguém que é do meu município, ele foi atendido em alguma outra região? Vocês têm alguma informação que eu não tenho? E aí a gente escolheu o padrão ISO 13606 de interoperabilidade para fazer essa troca de informação. Porque é um padrão estabelecido por consenso. E aí ele também vai lá e armazena as informações que foram geradas em outra unidade que ele não tinha conversa. Aqui é só para explicar um pouquinho como que é. Não sei, acho que de longe não vai ficar muito bom para vocês não. Inicialmente a gente tinha colocado como macro-região, que era o nosso desenho inicial. Pode ser macro-região, pode ser sistema isolado, não faz tanta diferença. O mais importante é eles sempre estarem conversando com esse barramento que foi desenhado, porque a partir dele, como a gente definiu um formato de interoperabilidade semântica, a gente vai seguir na 13606, todo mundo que me mandar pressão arterial, eu entendo que é pressão arterial. Eu não vou misturar pressão arterial com peso, não vira uma bagunça. Então, eu consigo salvar as coisas de uma forma bem estruturada, saber o que é de quem, e consigo processar isso para uma outra base, um data warehouse, para de fato fazer pesquisa em cima. Porque se eu for usar uma base que eu quero buscar informação o tempo inteiro, de um sumário, eu estou procurando pessoas e eu tenho uma transação muito rápida, eu fizer uma pergunta complexa, do tipo, quantas pessoas têm diabetes e hipertensão na macro-região norte? Já era, eu parei minha base inteira, ninguém usa nada. Então, eu garanto que tudo que está armazenado aqui, ele tem um mesmo padrão, que eles estão falando de um assunto determinado, independentemente de quem me enviou essa informação, e consigo jogar para um data warehouse e extrair essa informação e definir política pública, conhecer a necessidade real da população, enfim. Pode ser pesquisa acadêmica. O uso secundário da informação, a partir do momento que ela está bem estabelecida, é infinito. Bom, isso aqui eu não sei se vai funcionar. Era um linkzinho, só para abrir a página de que a gente fez, está pronto desde 2010 essa base. E aqui a gente tem os arquétipos que a gente já desenhou para essa base. Como que você tem que gerar toda a documentação, se você já tem um sistema, se você quer conversar, enviar informação, receber informação, tem todo a documentação e os processos necessários, e a gente atualiza o trabalho que está sendo feito por aqui. Agora que vocês vão enxergar mesmo. Isso aqui é a estrutura analítica do projeto. A gente tem, para chegar a conseguir colocar o registro eletrônico na atenção primária, a gente tem 5 principais frentes, que é o serviço de software de registro eletrônico em saúde implantado, a manutenção do serviço dessa base centralizada, porque a gente já desenvolveu, o serviço de gestão do conhecimento em saúde, que é principalmente a parte que o Gustavo falou um pouco antes, da parte do CKM, do Clinical Knowledge Management. Eu tenho os arquétipos desenhados, mas hoje eles estão estanques. Eu preciso ter uma ferramenta que me permita que profissionais de todas as áreas consigam trabalhar em cima disso e, de fato, fazer as validações, fazer as atualizações, porque é inviável meia dúzia de pessoas em uma salinha conseguir manter isso atualizado com a velocidade e o crescimento do conhecimento atualmente. É inviável. A gente fez uma versão inicial para ela poder ir para público e passar por validações e aprovações. O serviço de implantação, e aí eu dependo muito dos municípios, e o serviço de infraestrutura implantado, que agora a gente está caminhando, mas está tudo desencontrado. Eu tenho antena, mas eu não tenho computador, e aí é um problema
específico do setor público, e entra a licitação, é um caso à parte que dificulta a continuidade de um projeto. A ideia inicial era comprar isso tudo como serviço. Eu quero que uma pessoa me entregue funcionando um registro eletrônico, com a infraestrutura, com a conectividade. Eu queria o pacote completo vindo de uma pessoa, e não trocentas partes para eu ter que gerenciar e fazer todos os atores trabalharem de forma harmônica. Não é o meu melhor cenário, mas foi o que a gente conseguiu. Então, só para finalizar, as antenas elas podem ser utilizadas, inclusive se tiver alguma necessidade de algum ponto específico. A gente não consegue, mas a gente tem o telesaúde, não sei aonde, tem como colocar? Tem. Estamos de portas abertas, o objetivo é esse, vamos trocar informações. A gente, inclusive, eu escutei o senhor falando do telesaúde, eu me lembrei que a gente está tentando desenvolver a interface para o telesaúde já conversar direto com a nossa base, a gente já começar a salvar as informações centradas no paciente, diretamente do telesaúde. Ali no site que eu mostrei, então, está descrito como que faz a interface com o BRES. Nesse cenário hoje, a gente já tem, para um mesmo, além das iniciativas locais, o SUS, Atenção Básica, não sei se vocês tiveram acesso, que o Ministério vai disponibilizar, já tem algumas interfaces de teste que estão disponíveis para download, e o que a gente está desenvolvendo na SES são os 2 e-mails de dúvida, mais especificamente da infraestrutura de satélite e do prontuário de uma maneira geral. E obrigada. Isso aqui foi um filme que o pessoal da Prodenge fez, a Thais deve ter falado para vocês. O que ele está mostrando, ele mostra até o minuto 2.33, ele não fez nada que um médico interessaria. O que ele está fazendo? Ele está falando, olha, eu posso selecionar qualquer arquétipo e carregar dentro da minha aplicação. Então ele está selecionando um arquétipo qualquer que estava lá na base dele, colocando lá na aplicação para poder abrir. Depois do 2 minutos.33, aí sim seria a usabilidade, quer dizer, o médico estaria usando uma coisa que ele carregou e que ele teria, assim, os médicos teriam condição de influenciar em como estruturar aquela informação para quando ela vier para a tela, ela estar lá do jeito que eles querem, do jeito que se quer, do jeito que se precisa, do jeito que se necessita, né? Então, assim, ele está colocando a vigência do arquétipo, ele está fazendo um teste lá, enfim. Então, até o momento aí, ó, se a gente pegar aqui, ó, olha lá, nós estamos no 1.04, quer dizer, ele ainda está num processo que era um processo assim, anterior ao processo de usar, do médico utilizar. É um processo em que ele está demonstrando a flexibilidade do software de qualquer coisa que for definida, ele vai poder colocar na tela. Que é uma coisa que o OpenAir faz com facilidade e que a gente está desenvolvendo a partir do que a gente aprendeu da ISO 13606, que não foi feita para isso. Ela foi feita para interoperabilidade de sistemas, ela não foi feita para display, a gente está usando, né, teimosamente, porque a gente tinha que desenvolver, a gente estava parado, a gente não conseguia, né, eu estou tentando comprar o CKM já faz um tempo, nós estamos nessa lida já há algum tempo, né, enfim. Aí, olha só, ele começa a carregar aqui, né, os templates, então está carregando um arquétipo de consulta, é uma consulta comum, ele tem ali uma lista de arquétipos que ele vai pesquisar que estão na base de dados e que ele pode utilizar, né? Isso não é o dia a dia do médico, não é isso que a gente quer mostrar, né? O que eu quero mostrar é que a flexibilidade da arquitetura dessa aplicação, ela vai dar muitas possibilidades para quem for utilizá-la. Quer dizer, se a gente tem um back-office que faz esse tipo de organização, e ao colocar para a ponta, a gente já coloca tudo pronto com os forms, com as janelas aparecendo aquilo que se precisa, de acordo com o que necessita, e com mais ainda, a flexibilidade que se precisa, quer dizer, hoje eu quero desse jeito, amanhã eu quero de outro jeito, eu consigo acessar o dado de hoje desse jeito e o de amanhã de outro jeito, sem perder nada, quer dizer, isso daí traz um ganho enorme para nós, né? Então, até o momento ele ainda está só mostrando isso, quer dizer, essa flexibilidade, tá? Aí ele vai, tá vendo ali, está escrito ali manter o template, tá vendo? Ele está gravando. Olha lá. Agora sim, ó, tá vendo?
encontro clínico. Aí tem algumas coisas que fazem um pouco mais de sentido, né, para a área de medicina, que é o seguinte, isso daí foi definido pela equipe, pelo pessoal da prefeitura, junto com o nosso pessoal, e eles estão fazendo carga desses arquétipos aqui para dentro e demonstrando o que está se dispondo. É isso que a gente tem aí na aplicação, quer dizer, você escolhe essas abas e tudo que está ali dentro foi baseado nos arquétipos. Se você muda o arquétipo, automaticamente essa tela vai mudar, essa sua aplicação vai mudar. Isso eu acho que faz uma enorme diferença, porque a gente dá uma liberdade para a equipe clínica e ela fica livre de nós, técnicos de TI. Né? A gente sai um pouco fora, deixa os camaradas trabalharem com liberdade para fazer as movimentações que são comuns, né, nessa área. É uma área vibrante, é uma área que entra todo dia um conhecimento novo, uma coisa nova, e a gente não tem capacidade de acompanhar tudo isso. É isso, é simples isso aí. Organização: Professora Zilma Silveira N. Reis, coordenadora do Centro de Informática em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, SINS. Apoio: Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e Centro de Tecnologia em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, CETES.